Sejam muito bem-vindos, buscadores do oculto e almas corajosas, ao canal O Cronista do Medo. Hoje, serei o condutor de um relato profundamente perturbador que recebi de um dos nossos seguidores, uma narrativa que transcende a lógica e desafia a nossa frágil percepção da realidade. Os eventos que estou prestes a lhes entregar desdobraram-se sob o manto opressor de uma fazenda de café centenária. Uma propriedade isolada e esquecida entre as cristas escarpadas e as brumas perenes que beijam as montanhas de Minas Gerais. Naquele lugar remoto, onde o ar é carefeito e carrega o perfume pesado da terra úmida, o isolamento não é apenas a ausência de vozes humanas, mas uma presença física que parece observar através das frestas das madeiras cangentes da casa velha. Antes de cruzarmos esse limiar sombrio, peço que fortaleça o nossa egrégora de mistério deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal para que a nossa chama nunca se apague diante do abismo. Comentem aqui embaixo de qual cidade ou de qual canto sombrio deste mundo vocês estão nos ouvindo hoje, pois queremos saber quem caminha conosco na escuridão. Se a sua alma carrega o fardo de um relato assustador, envie para nós pelo contato na descrição para que possamos dar voz ao seu medo mais profundo. Preparem agora os seus fones de ouvido, permitindo que cada vibração se infiltre em sua mente, e apaguem as luzes, deixando que a noite seja sua única testemunha. O que você faria se o silêncio ancestral do campo, aquele vazio denso que domina as madrugadas curais, fosse subitamente interrompido por algo que, pelas leis dos homens e do espírito, simplesmente não deveria existir? Eu sempre me considerei uma criatura da lógica, um filho do asfalto moldado pelo ritmo frenético das avenidas, onde o neon nunca apaga e o barulho constante é uma espécie de canção de ninar que nos impede de ouvir nossos próprios pensamentos. Nunca cultivei o hábito de temer o que não pode ser explicado pela ciência ou pela razão fria dos fatos. E as lendas de assombração, que povoavam as conversas de beira de estrada, sempre me pareceram nada mais do que o subproduto de mentes ociosas e imaginativas, que buscam preencher o vazio da solidão com fantasmas de sua própria criação. Quando recebi a notícia de que meu avô havia partido e que a fazenda Santa Cecília agora repousava sob minha responsabilidade, encarei a herança como uma oportunidade pragmática de desconexão, uma chance de organizar as centenas de pastas amareladas que guardavam o histórico da família e, ao mesmo tempo, permitir que minha mente cansada das engrenagens urbanas encontrasse um pouco de paz no horizonte verdejante do interior. Eu não herdei apenas tecas, eu herdei o silêncio e a distância. Pois a fazenda Santa Cecília era uma entidade geográfica imensa, uma vastidão de hectares que parecia engolir o tempo e o espaço, situando-se em um ponto tão remoto que a civilização mais próxima não passava de uma lembrança difusa em um mapa antigo. A casa principal, uma estrutura imponente de madeira e pedra que desafiava os séculos, ficava a quilômetros da estrada mais próxima, isolada por um mar de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava, criando um labirinto verde sob o sol impiedoso do dia. Ao cruzar o portão de ferro forjado pela primeira vez, senti que estava atravessando uma fronteira entre o mundo que eu conhecia e algo muito mais antigo e profundo, algo que não se importava com o progresso ou com as luzes da cidade. O silêncio ali não era a ausência de som, mas sim uma substância física, algo denso, pesado e palpável que preenchia os cômodos e se infiltrava nos poros da pele, chegando a um ponto onde a quietude se tornava um zumbido constante e perturbador nos meus ouvidos. Era como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma eletricidade estática, uma expectativa muda que me observava através das frestas das janelas coloniais. Na primeira semana, a rotina foi marcada pela monotonia reconfortante da organização. Eu passava as horas mergulhado em documentos cheirando a mofo e tinta velha, tentando decifrar a caligrafia elegante e trêmula do meu avô enquanto o sol se punha e pintava as paredes de um laranja sangrento. Os únicos ruídos que acompanhavam minha solidão eram os sons naturais de uma casa que respira. O vento cortando as copas das árvores de café como um sussurro infinito, o ranger das tábuas de madeira sofrendo com a dilatação térmica e o canto ocasional de algum pássaro noturno que reclamava seu território na escuridão. Eu dormia profundamente, protegido pela minha descrença e pelo cansaço, quindo mentalmente de qualquer resquício de medo que pudesse tentar florescer no meu peito, afinal. O escuro era apenas a ausência de fótons e a casa era apenas matéria inanimada. No entanto, o destino e as sombras têm uma maneira peculiar de testar a arrogância da casa humana, e foi na 8ª noite que o véu da normalidade começou a se rasgar de forma irremediável.
Eu estava sentado na poltrona de couro da biblioteca, cercado por pilhas de papéis e pela luz vacilante de um lampião. Quando o relógio de parede marcou a meia-noite com uma batida seca que pareceu ressoar por toda a estrutura da fazenda. Naquele exato momento, o vento lá fora silenciou-se de forma abrupta, como se a própria natureza tivesse prendido o fôlego em antecipação a algo terrível. O zumbido no meu ouvido intensificou-se, transformando-se em uma pressão incômoda que me fez levar as mãos às têmporas, buscando um alívio que não veio. Foi então que o som surgiu, um ruído seco e quíspido que partiu o silêncio como um machado golpeando o gelo, vindo diretamente do assoalho do andar de cima, logo acima da minha cabeça. Não era o canger habitual da madeira velha sob o efeito do frio, nem o passo leve de um animal pequeno que pudesse ter se infiltrado pelas frestas do sótão. Era um som deliberado, pesado e acastado, como se um objeto imenso e sólido estivesse sendo deslocado com dificuldade extrema de um lado para o outro do quarto principal. Eu congelei na poltrona, meus olhos fixos no teto, onde as vigas de madeira pareciam gemer sob o peso invisível que as pressionava de cima para baixo. O som era quítmico, uma cadência lenta de atrito entre a madeira e algo rugoso, algo que não deveria estar ali. Algo que acastava sua existência por sobre o chão, que eu acreditava estar vazio. Cada movimento lá em cima fazia a poeira descer em pequenas nuvens prateadas pela luz do lampião, e eu podia sentir a vibração do deslocamento subindo pelas pernas da poltrona e alcançando minha espinha dorsal. A descrença que eu cultivara por anos começou a desmoronar diante da evidência acústica de uma presença que desafiava a solidão absoluta daquela casa. Não havia ninguém comigo na fazenda Santa Cecília, as portas estavam trancadas com fecolhos de feco e as janelas estavam protegidas por grades pesadas. E mesmo assim, alguém ou algo estava movendo uma carga descomunal no andar superior, percorrendo o mesmo trajeto repetidas vezes como se estivesse executando uma tarefa eterna e angustiante. O som do acasto era pontuado por pequenos estalos da madeira cedendo, um ruído que evocava a imagem de gacas ou dedos endurecidos, caspando a superfície polida que meu avô tanto cuidara em vida. A temperatura no escritório pareceu cair vários graus em questão de segundos. Meu hálito tornou-se uma névoa tênue diante dos meus olhos e o cheiro de café fresco foi substituído por um odor acre de teca molhada e feco oxidado. Eu tentei me convencer de que era apenas um efeito acústico provocado por uma corrente de ar ou talvez uma viga que finalmente cedera ao peso dos anos, mas meu instinto mais primitivo, aquele que reside na base do cérebro e não conhece a lógica da cidade, gritava que eu estava em perigo. O acasto continuava, mais forte agora, como se a coisa lá em cima estivesse ganhando confiança ou se quitando com a minha imobilidade lá embaixo. Eu podia imaginar as marcas que aquele objeto deixaria no assoalho de mogno, sulcos profundos casgados pela força bruta de um movimento sem explicação. O som atravessava o foco e se instalava dentro da minha mente. Cada centímetro de deslocamento parecia durar uma eternidade, e eu me vi contando segundos entre um ruído e outro, esperando pelo momento em que o movimento cessaria ou pelo momento em que ele desceria as escadas. A fazenda Santa Cecília não era mais um refúgio de descanso ou um escritório de contabilidade familiar. Ela havia se transformado em um palco onde o impossível começava a ensaiar seus primeiros atos. O suor frio escorria pelas minhas costas enquanto eu tomava a decisão de me levantar. Meus músculos estavam rígidos como se eu estivesse sob um feitiço de paralisia, mas a necessidade de entender a origem daquela perturbação era mais forte do que o pavor que começava a turvar minha visão. Eu precisava saber o que poderia ser tão pesado a ponto de fazer a fundação da casa vibrar. O que poderia estar acastando-se no escuro de um quarto fechado por chaves que estavam no meu bolso. Cada batida do meu coração era um tambor solitário naquele silêncio opressor, e enquanto o ruído de acasto atingia o topo da escadaria de madeira, eu percebi que a oitava noite não era o fim da minha tranquilidade, mas sim o início de uma descida para algo que a casão jamais seria capaz de catalogar. O som parou subitamente no primeiro degrau, e o silêncio que se seguiu foi 1000 vezes mais aterrorizante do que o barulho anterior, pois agora eu sabia que o que quer que estivesse lá em cima havia notado a minha presença e estava parado, ouvindo, esperando que eu desse o primeiro passo em direção ao inevitável encontro. A casa parecia ter se curvado sobre si mesma. As paredes se fechando ao meu redor enquanto as sombras nas quinas das salas ganhavam uma profundidade que a luz do lampião não conseguia penetrar. Eu estendi a mão para pegar a lanterna de metal sobre a mesa, meus dedos tremendo de forma quase imperceptível,
e quando o feixe de luz cortou a escuridão do coquedouro, vi que a poeira ainda flutuava intensamente no ar, como se algo tivesse acabado de passar por ali com uma força avassaladora. O peso do que estava acontecendo começou a esmagar minha autoconfiança. A lógica urbana de que tudo tem uma explicação mecânica estava sendo devorada pela realidade visceral de um fenômeno que não pedia licença para existir. A fazenda estava viva, ela guardava em suas entranhas de madeira e baco segredos que meu avô nunca mencionara nas cartas. Segredos que agora acastavam sua agonia pelo assoalho, clamando por uma atenção que eu não tinha certeza se queria dar. A distância entre a biblioteca e a base da escada parecia ter se expandido para quilômetros. Cada metro de chão que eu percorria era um desafio contra o desejo de correr para fora, para o meio dos cafezais, e nunca mais olhar para trás. Mas algo me prendia ali. Uma curiosidade mórbida e um dever ancestral que eu não sabia explicar. Uma conexão de sangue com aquela teca que exigia que eu enfrentasse o que quer que estivesse perturbando o repouso da Santa Cecília. O cuído que começou, mas desta vez não era um acasto horizontal, era um som de impacto, algo pesado batendo contra o coquimão da escada, um golpe seco que fez toda a estrutura tremer e o meu coração saltar na garganta. Era como se a coisa estivesse começando a descer, degrau por degrau, sem pressa, saboreando o pavor que exalava de mim como um perfume doce e inebriante. Eu apontei a lanterna para o topo da escada e vi apenas a escuridão sólida, uma massa de sombras que parecia absorver a luz sem refletir nada de volta. Mas eu podia ouvir a madeira gemendo sob o peso invisível que agora estava a apenas alguns metros de distância de mim. A sensação de estar sendo caçado em minha própria casa, em minha própria herança, era uma ironia amarga que eu não tinha tempo para processar, pois o som do acasto agora estava misturado a uma respiração cuidosa, um esforço físico que indicava que a entidade estava caquegando ou sendo o próprio fardo que produzia aquele barulho infernal. O ar tornou-se tão espesso que era difícil respirar. Cada inspiração trazia o gosto de poeira antiga e de algo que há muito tempo deveria ter sido esquecido pelo mundo dos vivos. Eu não era mais o homem da cidade, o cético de terno e gravata que desdenhava de superstições. Eu era apenas um fragmento de medo diante de um mistério que estava prestes a se revelar no primeiro lance da escada de madeira, onde a sombra parecia se condensar em uma forma que desafiava a anatomia e a sanidade. O primeiro degrau cangeu de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes, um som de ruptura, de madeira velha sendo esmagada por uma pressão descomunal, e foi ali, naquele exato segundo de terror absoluto, que percebi que a porta do porão, que deveria estar trancada por dentro, estava agora entreaberta, projetando um filete de uma escuridão ainda mais profunda sobre o chão do coquedouro. A escadaria de madeira de jacarandá centenária parecia um espinhaço retorcido de um gigante adormecido sob meus pés. Cada degrau que eu vencia emitia um lamento agudo e prolongado, um protesto da matéria contra a minha audácia de subir em direção ao desconhecido naquela hora tardia. Minha mão direita apertava o corpo metálico e frio da lanterna com tamanha força que meus dedos começaram a latejar. A luz oscilante e amarelada cortava a escuridão absoluta daquela mansão como uma lâmina cega, tentando fatiar um véu de piche denso e impenetrável. O coração, outrora um músculo discreto, transformara-se em um tambor de gueca descompassado, batendo contra as paredes da minha garganta com uma violência que me sufocava, impedindo que o ar entrasse de forma limpa nos meus pulmões e fazendo o sangue latejar com força nas minhas têmporas. A cada centímetro que eu avançava, a pressão atmosférica parecia aumentar de forma antinatural, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, observando meus movimentos com uma curiosidade maligna e milenar que parecia emanar das próprias vigas de sustentação. Quando finalmente alcancei o último degrau, meus pés tocaram o assoalho do corredor superior e naquele exato microsegundo, o barulho de algo pesado sendo acastado cessou de forma abrupta, mergulhando o ambiente em um silêncio que não era apenas ausência de som, mas sim uma presença sólida, física e terrivelmente opressiva. O coquedouro estendia-se diante de mim como uma garganta profunda e escura. As portas dos quartos alinhadas como sentinelas mudas em um funeral sem fim, todas firmemente fechadas, guardando os segredos que o tempo e a decência deveriam ter entecado para sempre sob a teca vermelha de Minas Gerais. Eu apontei o feixe de luz para o vazio infinito à minha frente, vendo as partículas de poeira dançarem freneticamente no ar, como se estivessem tentando fugir de algo invisível que se movia sorrateiramente entre elas na penumbra. Tentei convencer meu intelecto,
aquela parte de mim que ainda se apegava à lógica da cidade grande, de que tudo aquilo era obra de uma mente exausta pelo isolamento e pela vastidão do campo, talvez uma colônia de catos imensos se banqueteando nas vigas do teto. Ou quem sabe a própria fundação da fazenda Santa Cecília se ajustando às mudanças bruscas de temperatura daquela madrugada gelada nas montanhas. O frio, afinal, tem o poder de dilatar a madeira e fazer o aço gemer, criando uma sinfonia de estalos e canjeres que a imaginação fértil facilmente transforma em passos de invasores ou fantasmas. No entanto, a racionalidade é uma defesa frágil quando os sentidos captam o impossível e o corpo que age com um tecor ancestral que precede qualquer pensamento lógico. Foi então que, vindo de trás da porta pesada e talhada do quarto, que pertencera ao meu falecido avô, eu ouvi o som que despedaçou qualquer tentativa de negação. Não era o vento cortando as frestas das janelas, não era o canger natural das dobradiças cansadas. Era algo visceral, biológico e tequivelmente próximo. Uma respiração profunda, lenta, quase meditativa em sua cadência, mas caquegada de uma textura que me quevirou o estômago e fez minhas pernas fraquejarem. Era um som úmido, borbulhante e acastado, o som pavoroso de ar sendo forçado através de fluidos espessos e obstrutivos, como se os pulmões daquela entidade invisível estivessem inundados por água estagnada. Lama ou sangue antigo que nunca chegou a secar. O ritmo era constante, um estertor acastado que parecia preencher cada fresta da madeira daquela casa, reverberando nos meus próprios ossos e fazendo minha pele formigar com uma repulsa instintiva. Cada inspiração daquela coisa parecia sugar a própria vida do ambiente, e cada exalação trazia consigo o peso de séculos de agonia reprimida. Tomei coragem de algum abismo profundo e esquecido da minha alma e chamei pelo nome do meu avô, minha voz saindo como um sussurro quebrado, trêmulo e quase que conhecível aos meus próprios ouvidos. Mas o único retorno foi a continuidade implacável daquele fôlego viscoso e cadenciado que parecia ir da minha insignificância. Ninguém respondeu, nenhuma palavra foi proferida, nenhuma movimentação humana foi detectada. Apenas o som persistente daquela vida que não deveria mais existir e que agora reclamava o seu espaço no silêncio da noite. Naquele instante preciso, a temperatura no coquedor não apenas caiu de forma gradual, ela despencou para um nível glacial que parecia morder a minha pele exposta como pequenas agulhas de gelo. Senti os pelos dos meus braços e da minha nuca se eriçarem. Ao exalar o ar dos meus próprios pulmões em um suspiro de puro pavor, vi uma nuvem densa, branca e fantasmagórica de vapor materializar-se diante dos meus olhos, iluminada pelo feixe trêmulo e agora enfraquecido da minha lanterna. O frio era tão intenso e repentino que parecia vir de dentro das próprias paredes, uma cadeação de gelo absoluto que emanava diretamente daquele quarto trancado, congelando não apenas o ar ao meu redor, mas a minha própria capacidade de raciocinar ou de fugir. Eu estava ali, paralisado no centro de um coquedor que cheirava subitamente a mofo, a teca úmida de cemitério e a uma morte que se recusava terminantemente a repousar, sentindo que a baqueira entre o mundo real e o pesadelo mais profundo tinha se tornado tão fina quanto o vapor que saía da minha boca entreaberta. Meus dedos estavam tão entorpecidos pelo frio repentino que eu mal conseguia sentir o metal da lanterna, e a luz começou a oscilar de forma rítmica, como se estivesse acompanhando as batidas frenéticas do meu coração. O som da respiração úmida dentro do quarto do meu avô tornou-se mais alto, mais pesado, como se a coisa estivesse se encostando contra a madeira da porta. Ouvindo a minha própria respiração curta e desesperada do outro lado, eu podia imaginar os pulmões apodrecidos se expandindo e contraindo, o líquido viscoso borbulhando a cada movimento, uma paródia grotesca da vida que outrora habitara aqueles cômodos. Cada segundo de silêncio do lado de fora do quarto era preenchido por esse chiado úmido. Um som de agonia que parecia nunca ter fim e que me conectava a algo sombrio que a fazenda Santa Cecília tentara esconder por gerações. O coquedor parecia ter se alongado, as paredes pareciam se fechar sobre mim e a escuridão nas pontas do feixe de luz parecia ganhar dentes e gacas, esperando apenas um momento de fraqueza para me tragar por completo para dentro daquela memória viva e putrefata. Eu queria gritar. Queria correr até que meus pulmões ardessem e minhas pernas cedessem, mas meus pés pareciam colados ao assoalho gélido, como se a própria casa estivesse me prendendo ali para que eu testemunhasse o que estava para acontecer. A névoa da minha própria respiração tornava-se cada vez mais espessa,
criando formas indistintas no ar que pareciam dançar conforme a luz da lanterna moquia lentamente, deixando-me à mercê de sombras que pareciam ter vontade própria e uma sede insaciável por medo. O cheiro de decomposição começou a vazar por baixo da porta, um odor doce e nauseante de carne que o tempo não conseguiu consumir totalmente, misturado ao aroma metálico de sangue fresco. Foi quando percebi que o horror não estava confinado apenas àquele coquedor ou àquele quarto selado, pois o mundo lá fora, sob o luar frio de Minas Gerais, também começava a manifestar uma agitação sobrenatural e violenta que ecoava através das janelas fechadas da fazenda. Sejam muito bem-vindos, buscadores do oculto e almas corajosas, ao canal O Cronista do Medo. Hoje serei o condutor de um relato profundamente perturbador que recebi de um dos nossos seguidores, uma narrativa que transcende a lógica e desafia a nossa frágil percepção da realidade. Os eventos que estou prestes a lhes entregar desdobraram-se sob o manto opressor de uma fazenda de café centenária. Uma propriedade isolada e esquecida entre as cristas escarpadas e as brumas perenes que beijam as montanhas de Minas Gerais. Naquele lugar remoto, onde o ar é carefeito e carrega o perfume pesado da teca úmida, o isolamento não é apenas a ausência de vozes humanas, mas uma presença física que parece observar através das frestas das madeiras cangentes da casa velha. Antes de cruzarmos esse limiar sombrio, peço que fortaleçam nossa egrégora de mistério deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal para que a nossa chama nunca se apague diante do abismo. Comentem aqui embaixo de qual cidade ou de qual canto sombrio deste mundo vocês estão nos ouvindo hoje, pois queremos saber quem caminha conosco na escuridão. Se a sua alma carrega o fardo de um relato assustador, envie para nós pelo contato na descrição para que possamos dar voz ao seu medo mais profundo. Preparem agora os seus fones de ouvido, permitindo que cada vibração se infiltre em sua mente, e apaguem as luzes, deixando que a noite seja sua única testemunha. O que você faria se o silêncio ancestral do campo, aquele vazio denso que domina as madrugadas curais, fosse subitamente interrompido por algo que, pelas leis dos homens e do espírito, simplesmente não deveria existir? Meus dedos, trêmulos e gélidos como o mármore de uma tumba esquecida, tocaram a borda daquela cortina de veludo pesado, um tecido que parecia carregar em suas fibras o peso de décadas de poeira e segredos sufocados. A textura era áspera e ao mesmo tempo viscosa pela umidade que emanava das paredes da velha sede. Eu sentia o suor frio escorrer pelas minhas têmporas, traçando caminhos gélidos na minha pele enquanto o oxigênio parecia faltar em meus pulmões. Cada fibra do meu ser gritava para que eu recuasse, para que eu me escondesse sob os lençóis e esperasse a luz do sol, mas a curiosidade mórbida e o instinto primitivo de sobrevivência me empurravam para o abismo. Eu afastei a cortina apenas alguns milímetros, o suficiente para que um único olho pudesse sondar a escuridão abissal da varanda. A lua, que antes brilhava com uma clareza espectral sobre as montanhas de Minas Gerais, agora estava oculta por nuvens densas e fúnebres, deixando apenas um brilho pálido e doentio sobre as tábuas de madeira da frente. Não havia vulto humano, não havia sombras se movendo entre os pilares, a varanda estava deserta, mas o que meus olhos encontraram foi infinitamente mais perturbador do que qualquer intruso visível. Ali, sob a luz fraca que escapava da sala, as pegadas de lama fresca brilhavam como feridas abertas no chão. Eram marcas grandes, desproporcionais, com dedos excessivamente longos que pareciam ter se acastado pela madeira. A lama era negra e espessa, misturada com fragmentos de folhas mortas e algo que brilhava como secreção orgânica. As pegadas subiam os degraus de pedra com uma deliberação sinistra. Cada passo marcado com uma força que parecia ter comprimido a madeira centenária. E elas paravam exatamente diante da porta maciça de carvalho, como se a coisa, fosse o que fosse, estivesse ali parada apenas alguns segundos antes, esperando um convite ou talvez saboreando meu pavor. Meu coração martelava contra as costelas com tamanha violência que eu temia que o som pudesse ser ouvido através das paredes. O silêncio lá fora era absoluto, um vácuo sonoro que parecia devorar qualquer esperança de socorro. E então, como se a própria atmosfera tivesse se transformado em um fluido pútrido, o cheiro começou a atravessar as frestas. Era um odor avassalador de teca molhada de cemitério, misturado ao cheiro metálico de sangue velho e a doçura enjoativa de carne em decomposição. Era um perfume de morte que parecia ter sido exumado das profundezas mais escuras da fazenda Santa Cecília. O cheiro se infiltrava pelas minhas narinas, descendo pela garganta e provocando uma ânsia de vômito que eu mal conseguia controlar. Eu fechei os olhos por um instante,
tentando manter a sanidade, tentando convencer minha mente lógica de que aquilo era um delírio provocado pelo isolamento e pelo cansaço. Mas a realidade física era incontestável, o ar estava denso e pesado, e a presença do invisível se tornava quase tátil. Eu soltei a cortina e ela voltou ao lugar com um baque surdo, selando novamente a minha visão do exterior. Mas o que veio em seguida destruiu qualquer resquício de coragem que eu ainda possuía. O som das batidas retornou, mas não era mais o impacto seco do punho contra a porta de carvalho. O barulho agora vinha debaixo de mim, um som cavernoso, abafado e rítmico. Toque, toque, toque. As vibrações subiam pelas solas dos meus pés, fazendo cada osso do meu corpo ressonar com o impacto. A coisa não estava mais na varanda, ela tinha encontrado um caminho para as entranhas da casa. Algo estava se movendo no porão. Aquele espaço esquecido sob o assoalho que permanecia trancado com coquentes enferrujadas desde que meu avô ainda era jovem. Eu podia ouvir o acastar de algo pesado sobre a teca batida lá embaixo. O som de gacas ou dedos longos caspando nas vigas de sustentação. A madeira do assoalho, que eu sempre julguei ser sólida e eterna, começou a estalar e a gemer como se estivesse sob uma pressão insuportável. Eu olhei para baixo e vi as tábuas de peroba se arquearem levemente, pequenas nuvens de poeira subindo das frestas a cada movimento do que quer que estivesse ali. No subsolo, a criatura parecia estar mapeando meus passos, seguindo o calor do meu corpo através das camadas de madeira e poeira. O som era úmido e gutural, uma mistura de respiração acastada com o estalar de articulações que não deveriam se mover daquela forma. O porão, que antes era apenas um depósito de ferramentas velhas e memórias mofadas, agora se transformara no útero de um pesadelo que estava prestes a nascer. Eu recuei lentamente, tentando não fazer ruído, mas cada movimento meu parecia desencadear uma resposta imediata debaixo de mim. A madeira estalava com uma violência crescente. Fragmentos de verniz saltavam do chão como se algo estivesse tentando perfurar o assoalho com uma força descomunal. A temperatura da sala, que já era baixa, caiu de forma drástica, meus dedos ficaram acolcheados e eu senti o frio penetrar não apenas na minha pele, mas na minha alma. Era um frio sobrenatural, que trazia consigo uma sensação de desespero absoluto e abandono. Eu estava sozinho a quilômetros de qualquer alma viva, preso em uma caixa de madeira com algo que desafiava todas as leis da natureza. O cheiro de podridão agora era tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar, nublando minha visão enquanto eu tentava encontrar uma saída ou uma arma. Mas eu estava paralisado, meus músculos não respondiam ao comando do cérebro. Eu era uma presa encurralada, observada por um predador que não precisava de olhos para me ver. Foi nesse momento de terror paralisante que a sensação mudou. O som lá embaixo cessou subitamente, mergulhando a casa em um silêncio que era 1000 vezes mais aterrorizante do que o barulho das batidas. Era como se o tempo tivesse parado, como se o próprio universo estivesse segurando o fôlego à espera do que viria a seguir. O peso da atmosfera tornou-se quase sólido, uma pressão esmagadora que parecia querer me colocar de joelhos. Eu senti então uma mudança sutil no ar atrás de mim, um deslocamento quase imperceptível, como se a própria sombra tivesse ganhado densidade e massa. Não era apenas um medo psicológico, era uma percepção física, biológica, o alerta máximo do meu sistema nervoso. Eu senti um peso insuportável de um olhar fixo na minha nuca, um olhar carregado de uma malevolência ancestral, algo que não possuía humanidade, mas que me compreendia de uma forma predatória e íntima. Os pelos dos meus braços e da minha nuca se eriçaram, e uma onda de frio elétrico percorreu minha espinha dorsal. Eu sabia, com uma certeza absoluta e atecadora, que se eu esticasse a mão para trás, eu tocaria em algo que não deveria estar ali, o espaço entre as minhas costas e a parede da sala de jantar, que eu acreditava estar vazio. Estava agora ocupado por uma presença que exalava um calor doentio e um silêncio absoluto. A luz da minha lanterna, que eu ainda segurava com os nós dos dedos brancos, começou a oscilar, o feixe de luz perdendo força. Piscando ritmicamente como um coração em agonia, eu queria gritar, queria correr para a escuridão da noite lá fora. Mas o olhar na minha nuca me mantinha preso no lugar, como um inseto espetado por uma agulha. Eu podia sentir o vapor de uma respiração invisível tocando o meu pescoço. Um hálito que cheirava a teca profunda e a coisas que nunca viram a luz do sol. O peso daquela presença era tão grande que eu senti meus joelhos fraquejarem. Cada fibra do meu corpo implorava para que eu não me virasse, para que eu permanecesse naquela ignorância momentânea, mas o instinto de enfrentar o horror era mais forte do que a prudência. Eu sabia que a coisa estava ali, no canto escuro da sala, emergindo das sombras que a luz da lanterna não conseguia alcançar.
A madeira sob meus pés deu um último estalo seco, como um osso se quebrando, e eu percebi que o que estava no porão já não estava mais lá embaixo. A transição tinha ocorrido no silêncio, naqueles segundos em que meu coração parou de bater. A criatura tinha encontrado uma forma de entrar, de se manifestar no mesmo plano que eu, e agora ela esperava, com uma paciência de séculos, que eu finalmente conhecesse sua presença. Eu comecei a girar o corpo, centímetro por centímetro, o movimento parecendo durar uma eternidade enquanto a luz da lanterna lutava para permanecer acesa. A sombra no canto da sala parecia se descolar da parede, tornando-se mais escura do que a própria escuridão. Uma massa amorfa que começava a ganhar contornos impossíveis. Eu sentia que minha sanidade estava por um fio, que o que eu estava prestes a ver mudaria para sempre a minha percepção da realidade. O olhar continuava lá fixo, pesado, devorando minha coragem e transformando meu sangue em gelo, e enquanto meu corpo terminava de se virar, o feixe de luz da lanterna finalmente incidiu sobre o canto escuro. O ar ao meu redor parecia ter se transformado em uma substância densa e viscosa, dificultando cada tentativa de inspiração, enquanto o silêncio que antes era apenas uma ausência de som se tornava uma presença física, esmagadora e hostil. Meus dedos, gelados e trêmulos, apertavam a lanterna com tanta força que as articulações protestavam em uma dor surda, mas eu não conseguia relaxar o aperto, pois aquele objeto de plástico e metal era o único vínculo que eu ainda mantinha com a realidade e com a mínima possibilidade de sobrevivência. Comecei o movimento de cotação do meu corpo com uma lentidão que parecia durar séculos, sentindo o atrito do tecido da minha roupa contra a pele suada, cada pequeno ruído da minha própria movimentação ecoando como um trovão naquela sala imensa e desolada. Quando meus olhos finalmente completaram o arco e se voltaram para o canto mais profundo da sala de jantar, a luz da minha lanterna decidiu me trair no momento mais crucial. O filamento dentro do bulbo de vidro pareceu vacilar diante do ocor que se escondia na penumbra, piscando de forma frenética e produzindo um estalido elétrico que soou como um aviso final de que eu estava atravessando um limite sem volta. Naquele breve intervalo de escuridão total que ocorreu entre os lampejos da luz moribunda, eu senti que o espaço ao meu redor não estava mais vazio, a temperatura despencou a níveis glaciais, fazendo o suor no meu pescoço se transformar em gelo, e o odor de teca úmida misturado com algo orgânico em estado avançado de putrefação inundou minhas narinas, causando-me uma náusea que subiu pela garganta como um ácido corrosivo. Quando a luz finalmente se estabilizou, embora ainda mantivesse um tom amarelado e doentio, o feixe de luz revelou o que a escuridão tentava ocultar. Ali, agachada de forma grotesca entre as sombras que pareciam se agacar às suas formas, estava uma criatura que desafiava qualquer lógica biológica ou descrição ocasional. Era uma figura desproporcionalmente alta. Um eco da natureza que parecia ter sido esticado em uma prensa de tortura medieval, sua coluna vertebral se curvava de tal maneira que o topo da cabeça caspava no teto alto de madeira, fazendo com que o gesso antigo se soltasse em pequenas nuvens de poeira branca. Os braços eram extensões intermináveis de ossos e nervos, tão longos que os cotovelos ficavam na altura dos joelhos e as mãos. Dotadas de dedos finos e pontiagudos como estiletes de osso, tocavam e acanhavam o assoalho de madeira com um som de gacas metálicas. A pele que cobria aquele esqueleto era de um cinza pálido e cadavérico, uma membrana translúcida e esticada ao limite sobre o crânio, permitindo que eu visse as protuberâncias ósseas e as veias escuras que pulsavam como vermes sob a superfície. O que mais me paralisou, no entanto, foi a ausência absoluta de feições. Não havia olhos para expressar ódio, não havia nariz para respirar o ar fétido da sala, não havia orelhas para ouvir meus gritos internos. Era apenas um plano contínuo de couro cinzento e liso, sem qualquer abertura, exceto por uma leve depressão onde deveria estar a boca, uma fenda selada que parecia ocultar segredos de eras esquecidas. A criatura permaneceu estática por um segundo. Uma estátua de pesadelo iluminada pela minha luz vacilante. Até que o silêncio foi estilhaçado por um som que eu jamais esquecerei. Ela soltou um guincho agudo e lancinante, uma vibração que não parecia vir de cordas vocais biológicas, mas sim do atrito violento de chapas de metal, sendo torcidas por uma força sobre-humana. O som perfurou meus tímpanos e reverberou dentro da minha caixa craniana, desorientando meus sentidos e fazendo com que o mundo ao meu redor girasse em um turbilhão de pânico puro.
Logo após o grito, a coisa começou a avançar em minha direção, mas seus movimentos não eram fluidos ou naturais, ela se movia em espasmos violentos e imprevisíveis, como se cada articulação estivesse sendo quebrada e reconstruída a cada milésimo de segundo. Eram saltos curtos e secos, acompanhados pelo estalo alto de ossos se deslocando, as mãos longas batendo no chão e puxando o corpo para frente com uma velocidade que meu cérebro mal conseguia processar o pavor absoluto. Aquele tipo de terror que anula a razão e desperta os instintos mais primitivos de fuga. Finalmente destravou meus músculos. Eu soltei a lanterna que caiu no chão ainda acesa, projetando sombras gigantescas pelas paredes. E disparei em direção à porta da cozinha com o coração, martelando contra as costelas como se quisesse escapar do meu peito. Eu conseguia ouvir o som das gacas daquela abominação batendo no assoalho logo atrás de mim, um ritmo frenético de perseguição que parecia ganhar terreno a cada passo que eu dava. Atravessei a porta de saída sentindo o ar gélido da madrugada cortar minha pele. Meus pulmões ardiam enquanto eu coquia pela grama alta e molhada em direção ao queco estacionado sob a luz pálida da lua. Cada segundo parecia uma eternidade de agonia. A sensação de que uma daquelas mãos longas e cinzentas estava prestes a se fechar em volta do meu tornozelo me fazia tropeçar e recuperar o equilíbrio em um estado de transe adrenalínico ao alcançar o veículo. Minhas mãos tremiam tanto que a chave se recusava a entrar na fechadura. Eu olhei para trás por uma fração de segundo e vi a silhueta da coisa emoldurada pela porta da sala, uma sombra alta e distorcida que parecia absorver a pouca luz que estava no ambiente. Consegui entrar e girar a chave na ignição. O motor rugiu como uma fera ferida, e no exato momento em que eu engatava a marcha e afundava o pé no acelerador, a casa da fazenda Santa Cecília pareceu entrar em um estado de convulsão sobrenatural. Pelo retrovisor, enquanto os pneus decapavam no cascalho e levantavam uma nuvem de poeira sufocante, eu testemunhei o impossível. As janelas da mansão centenária começaram a explodir uma a uma, de dentro para fora, como se uma pressão interna insuportável estivesse tentando romper os limites daquela arquitetura maldita. O som do vidro se estilhaçando era como uma salva de tiros. Os fragmentos brilhavam como diamantes negros sob o luar antes de caírem no solo que por tanto tempo guardou segredos sombrios. Eu não ousei diminuir a velocidade. Mesmo quando a estrada de Teca se tornou um labirinto de curvas perigosas entre as árvores de café que pareciam esticar seus galhos como braços para me deter. A imagem daquele rosto sem face e daquela pele cinzenta estava gravada no verso das minhas pálpebras, uma cicatriz mental que eu carregaria para sempre. A sensação de estar sendo observado não me abandonou nem mesmo quando alcancei a rodovia asfaltada e as luzes da civilização começaram a surgir no horizonte. Eu sentia que algo daquela fazenda havia se prendido à minha alma. Uma sombra que nenhuma luz do sol seria capaz de dissipar completamente. Eu nunca mais voltei para aquelas tecas, deixei para trás roupas, documentos e as memórias de um avô que eu agora percebia que talvez nunca tivesse conhecido de verdade. A propriedade foi abandonada ao tempo e ao mato, tornando-se um lugar evitado pelos moradores da região e quiscado dos mapas turísticos de Minas Gerais. Anos se passaram. Mas a história da fazenda Santa Cecília continua viva nos sussurros dos vizinhos e dos caminhoneiros que cruzam aquelas montanhas durante a madrugada. Eles contam, com os olhos aquegalados e as vozes baixas, que as luzes da casa principal ainda se acendem sozinhas todas as noites, sem que haja qualquer fiação elétrica funcional ou alma viva habitando aqueles cômodos em ruínas. Dizem que, através das molduras vazias das janelas que eu vi explodirem, é possível enxergar vultos altos e desproporcionais se movendo de um lado para o outro, como se estivessem organizando uma recepção eterna para um convidado que nunca chega. A fazenda agora é um monumento ao horror, um lugar onde a realidade se dobrou sobre si mesma para dar lugar a algo que não deveria existir no nosso mundo. E eu, em meus pesadelos mais profundos, ainda sinto o frio daquele coquedor, ouço o guincho de metal retorcido e acordo gritando no escuro, sabendo que em algum lugar nas montanhas isoladas, a coisa sem encosto ainda está lá, esperando pacientemente pelo momento em que eu, ou qualquer outro incauto, decida novamente desafiar o silêncio mortal daquele que. Espero sinceramente que o repouso de vocês não seja perturbado pelas sombras que agora parecem mais densas nos cantos dos seus quartos, embora eu saiba que após ouvir tais palavras, a escuridão nunca mais parece totalmente vazia. O silêncio agora carrega um peso diferente, uma densidade sufocante que parece observar cada respiro seu de dentro do breu absoluto.
Agradeço do fundo da minha alma a cada um de vocês. Buscadores do oculto, que permaneceram firmes e corajosos até o desfecho terrível deste pesadelo cural. A sua companhia constante é a única chama que ainda brilha neste abismo de quelatos esquecidos pelo tempo. Por isso, peço que fortaleça o nosso santuário de mistérios deixando o seu joinha e inscrevendo-se para que as engrenagens deste canal de Okor nunca parem de girar. Escrevam aqui embaixo com a coragem que ainda lhes resta. Qual seria a sua reação se o assoalho sob seus pés começasse a gemer com o peso de algo inominável? Digam-me se vocês enfrentariam o que vive nas profundezas da casa ou se fugiriam desesperadamente sem olhar para trás. Fiquem em alerta total, pois o Okor não escolhe hora nem lugar, e o próximo quelato perturbador a ser nacado aqui pode muito bem ser o seu próprio encontro com o bisaco. Recebam um abraço denso e carregado de mistério deste que vos fala com a voz das sombras. Eu sou o Cronista do Medo e nos encontraremos novamente quando a próxima vela se apagar e o frio tocar sua nuca. Até a próxima.